Aleluias. Amém, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, lá no comecinho do Velho Testamento. Quinto, sexto livro da Bíblia aí, mais ou menos. Juízes capítulo 6, versículo 11. Aleluias. Vamos ler. Diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Amém? Amém, queridos? Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o desânimo que muitas vezes abate a nossa vida. O desânimo que muitas vezes bate contra as nossas vidas. Amém? E também falar um pouquinho sobre o segredo de você viver uma vida vitoriosa realmente, de você vencer o desânimo, vencer a opressão que muitas vezes vem sobre a nossa vida. Amém? Muitas vezes, irmãos, essa é a nossa condição. Não é? Peguei esse exemplo, esse texto aqui de Gideão, porque a gente usa muito esse texto, né, para falar da visão que a gente tem de nós mesmos e da visão que Deus tem de nós, não é? E esse é um quadro bem típico, não é? Que a gente muitas vezes se enquadra nessa mesma situação. A visão que nós estamos tendo de nós mesmos muitas vezes não é a realidade, e quase sempre não é a visão que Deus tem a nosso respeito. Amém, irmãos? Eu tenho lido um livro, e eu sei que muitos já leram esse livro também, e nesse livro ele diz assim que para um cristão ter uma vida vitoriosa, ele precisa ter visão e fervor. Amém? Ele precisa ter uma visão, a visão real, não é, de quem ele realmente é, a visão que Deus vai dar para ele. E ele precisa ter fervor. Ele precisa ter um coração, sabe, que está realmente assim, aquecido pelo amor, aquecido pela fé, um coração fervoroso. E estas duas coisas dependem da oração. Amém, irmãos? Tanto a visão como o fervor
depende da oração. E ele diz, e dela se nutre. Amém? É oração, é somente através da oração que a gente consegue alcançar a visão que Deus tem para a nossa vida. Amém? E somente com a oração a gente consegue ter um coração fervoroso, um coração que tem fé, um coração que acredita, um coração disposto a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Amém? Mas eu quero dizer, irmãos, que essa oração, não é? Porque muitas vezes a gente tem orado, sabe? Muitas vezes a gente ora, mas eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre um nível de oração que Deus está esperando de nós. Amém? Qual é realmente a oração que produz efeito na nossa vida? Amém? Porque aqui, irmãos, Gideão está falando a partir da sua alma. Essa era a percepção de um homem, a visão de um homem através da sua alma. Ele estava aflito, ele estava cheio de medo, ele estava se sentindo derrotado, desamparado. E assim, muitas vezes que é a partir dessa condição da nossa alma que a gente forma a nossa visão e muitas vezes a nossa oração. Amém? Amém, irmãos? E por isso que muitas vezes a nossa oração é uma oração da nossa alma. Uma oração que não produz, que não alcança, muitas vezes, não alcança o céu. Porque é só uma oração que não tem fé, é uma oração apenas de lamentação. É apenas uma reclamação. Amém? Mas qual realmente é a oração que produz efeito? Qual é a oração que Deus espera de nós? Amém, irmãos? A palavra diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pode alguém andar com outra pessoa se não estiver de acordo com ela? E assim também nós não podemos andar com Deus se não estivermos de acordo com Ele. Então sabe o que a gente precisa? Nós precisamos falar a mesma língua. Oração é falar a linguagem de Deus. Amém? Muitas vezes a nossa oração é só uma linguagem da nossa alma. Nós não falamos a linguagem de Deus, que é a linguagem da fé, que é a linguagem da sua palavra. Amém, irmãos? Mas também quando a gente experimenta isso, né? Eu sei que você já provou disso, quando você realmente ora, realmente com aquele fervor, que você não ora a partir da sua alma, mas você ora a partir da sua fé. Você realmente, a palavra diz que aquele que ora no Espírito, ora de fato. De fato ele está orando. Muitas vezes a nossa oração não é de fato. A gente ora, mas de fato a nossa oração não está produzindo nada. Mas não diz a palavra que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Quem é este justo? Que condição é esta? Que homem é este que é justificado e que é considerado como justo diante de Deus? Sabe que homem é este? O nosso homem interior, que não é a nossa carne, que não é a nossa alma, mas esse homem aqui interior, que nasceu de novo, que não nasceu da vontade do homem, nem da mulher, que não nasceu da carne e do sangue, mas nasceu da vontade de Deus. Este homem interior, que está aqui dentro, é esse que Deus chama de justo, esse que Deus justificou, que Deus vivificou. E quando esse homem aqui interior, irmãos, ele ora de fato. Amém? A oração desse homem, desse nosso homem interior, quando a gente realmente consegue orar através do nosso homem interior, nós oramos de fato. E essa oração tem
poder. E essa oração é poderosa e eficaz, como diz a palavra. Amém? Porque este homem aqui interior, não é? Ele discerne as coisas de Deus. Diz a palavra, 1 Coríntios 2,10, não precisa abrir, mas diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quando nós sintonizamos, irmãos, quando nós estamos nessa frequência do Espírito, amém? Quando nós oramos no Espírito, como eu disse, nós entramos nessa frequência. E sabe, nessa frequência a gente conhece as profundezas do coração de Deus. E quando você ora nessa frequência, quando você ora nessa dimensão, você realmente ora de fato. Você fala coisas que não é da sua carne, que não é da sua vontade, que não é da sua fraqueza, mas são coisas do Espírito. Amém, irmãos? Amém? Nós precisamos falar de coisas do Espírito. Deus vai falar nessa linguagem com a gente. Deus vai falar nessa frequência com a gente. Amém? Então, Deus não está pedindo nada que a gente não possa fazer. O que Deus está requerendo de nós é algo que realmente Ele colocou dentro de nós. Mas a gente às vezes se limita a orar somente na nossa alma, quando a gente ora. Amém, irmãos? Mas nós precisamos crescer nessa oração. Deus está querendo que a gente suba de nível, que a gente comece a orar realmente no Espírito, que a gente experimente dessas coisas. Amém? Amém? Eu quero dizer para você, existe aí dentro de você um homem interior que foi criado por Deus. E esse homem, quando ele ora, irmãos, sai da frente, porque ele ora de fato, porque realmente a oração dele chega diante de Deus. E ele fala numa linguagem que Deus entende e responde. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Vos revistais do novo homem. Amém? Nós somos uma nova criatura, nós somos um novo homem, criados em Deus. Amém, irmãos? E é a partir desse novo homem que nós precisamos buscar, né? Nós vamos encontrar essa visão e esse fervor, e vamos alcançar essa oração também, esse nível de oração que Deus está esperando de nós. Amém? Depois em Colossenses, Paulo repete: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse novo homem entende tudo das coisas do Espírito. Ele discerne bem as coisas do Espírito, e também é discernido. Amém? Amém, queridos? E aí a gente não fica se lamentando aqui como Gideão. Amém? Formando uma visão a partir da nossa alma, a partir apenas das circunstâncias que a gente está vivendo, irmãos. Visão, não é a visão da fé, irmãos. Ela olha a partir da palavra de Deus, ela olha a partir das promessas de Deus. Amém? Ela olha a partir da fé que Deus colocou na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Amém, irmãos? Amém? Você não pode mais se conformar com essa condição humana apenas, porque nós temos que alcançar esse entendimento que nós somos um novo homem, criados segundo Deus, e que esse novo homem que está aqui dentro da gente, ele tem a natureza de Deus, e ele sabe se comunicar com Deus. Muitas vezes a gente fala assim: eu não sei orar, mas a gente precisa, irmãos, nós precisamos entrar nessa dimensão.
Amém? A gente precisa exercitar isso na fé. Amém? Às vezes a gente começa na carne, irmãos. Às vezes a nossa oração começa na nossa alma. Mas conforme você vai caminhando, né? Conforme você vai quebrantando o seu coração, amém? Conforme você vai se alinhando com a palavra de Deus, a sua oração vai mudando, ela vai crescendo, amém? Até esse homem interior aqui começar a falar, expressar, e você vai alcançar essa comunicação com Deus, e você vai ver coisas acontecendo na tua vida, e você vai ver o poder de Deus na tua vida, agindo, operando, amém? Amém, queridos? Então nós precisamos buscar isso, essa visão e esse fervor, amém? Para mudar a nossa visão, para a gente não ficar mais preso e limitado a tudo aquilo que o inimigo lança diante dos nossos olhos. E aí isso paralisa a gente, aí a gente não consegue enxergar outra coisa, a gente não consegue ver a obra de Deus, o que Deus está querendo fazer. E nem consegue produzir essa oração. Amém, irmãos? Amém? Hoje de manhã, não é? O Senhor deu uma palavra aqui para a pastora Paula, e ela estava falando, não é, sobre sermos soldados, e que muitas vezes a gente quer somente ser filho, e a gente quer só o colo do pai. Ai, eu tô com, ai Deus, por que isso está me acontecendo? E a gente só quer o colo, e a gente não cresce, irmãos, mas Deus está querendo que a gente tenha crescimento. Deus está querendo que a gente entre em batalhas espirituais, que a gente cresça. Amém? E aí, por isso que a gente às vezes não ora de fato, a gente não ora de fato como filho de Deus, não ora com autoridade. E Deus nessa noite está querendo abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento, para que você possa alcançar lugares mais altos, para que você não fique refém aqui como Gideão. O inimigo me intimidou. Porque aqui, irmãos, o inimigo, Deus tinha permitido realmente que o inimigo intimidasse o povo dele, porque o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Isso aqui tinha permissão de Deus. Mas Deus, irmãos, permite as nossas aflições para o nosso crescimento. Amém? Então a gente precisa aprender a superar essas coisas, a vencer essas coisas. Amém, irmãos? Sabe quando Paulo diz assim que quando eu estou fraco é que sou forte, não é? É porque ele está querendo dizer a respeito exatamente do que nós estamos falando aqui hoje. Porque quando a nossa carne está fraca, quando a nossa alma está abatida, o que se levanta forte dentro de nós é esse homem interior. É o Espírito, o nosso Espírito. É quando ele toma o controle. É quando a carne perde o controle da nossa vida. É que esse homem interior, ele toma a frente, ele toma o lugar, ele toma uma posição. E é por isso que a gente tem muita força e tem muita autoridade. E é por isso que a gente tem muitas experiências, quando a gente sabe usar as fraquezas da nossa humana, as nossas fraquezas humanas, para crescer em Deus. Paulo aprendeu isso, e é disso que Paulo fala, e é disso que nós estamos falando aqui nessa noite. Mas eu sou fraco, eu sou novo, não é? Gideão deu um monte de desculpa aqui. Deus, eu sou fraco, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre. Tipo assim, como o Senhor vai poder me usar? E Deus também continua tendo essa mesma visão. Deus continua trabalhando da mesma maneira. Às vezes a gente fica, né, se achando pequeno, se achando, Senhor, eu não sei orar. Irmãos, Deus vai trabalhar. Vai nesta tua força, como Deus disse para Gideão. Vai nessa tua força, pega o que você tem e caminha. E você vai ver o que Deus vai fazer a partir disso. Amém, irmãos? Então,
a visão e o fervor nascem da oração e delas se nutrem. Mas é desse tipo de oração que eu estou falando. Amém? Não aquela oraçãozinha só, me dá leitinho, me dá mingau, me dá colinho. Sabe, irmãos, uma oração que é produzida realmente na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da fraqueza, que esse homem interior se levanta e que ele toma posse do que ele realmente é. E ele vai buscar lá nas profundezas do coração de Deus, e Deus vai revelando para você quem você realmente é. Que você é esse novo homem. Amém? Que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Esse homem interior entende bem essas coisas. O Espírito que está dentro de você entende essas coisas. E ele entende as coisas de Deus. Amém? E o Espírito revela, é neste homem, é para este homem. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, irmão, se discernem, é discernida pelo nosso espírito, não é pela nossa carne. A carne não entende as coisas de Deus. Amém? A nossa carne não entende as coisas de Deus, mas o nosso espírito entende. Esse espírito fala a linguagem de Deus. Amém? Esse espírito, ele foi criado à imagem de Deus, como diz aqui. Esse espírito, esse novo homem, foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Quando esse espírito ora, quando a gente ora no espírito assim, irmãos, a gente ora com autoridade. Amém? Porque tem um senso, quando a gente alcança isso, a gente tem um senso de justiça e de acesso diante de Deus. Você chega com ousadia diante de Deus. E também você enfrenta o inimigo com ousadia, com autoridade. Na carne a gente sempre se sente, irmãos, como Gideão aqui se sentia, despreparado. Não é? Cheio de culpa, cheio de condenação. Mas quando a gente ora no Espírito, irmãos, por isso que a palavra diz que quem ora no Espírito, ora de fato, porque ele ora como quem tem autoridade. Amém? Como diz a palavra, né? Jesus falava, eles diziam assim, mas ele, olha, ele fala como quem tem autoridade. Jesus, quando falava com autoridade, porque ele falava pelo Espírito. E quando a gente ora no Espírito, irmãos, a gente ora com autoridade. Amém? Quando a gente ora no Espírito, muitas vezes a gente não fica só, ó Deus, vai lá Deus, vai lá Senhor, tira aquele diabo que está lá naquela casa, Deus. Não, você já ora direto para o diabo, você já repreende o diabo já. Amém, irmãos? Quando a gente ora no Espírito, a gente ora com autoridade. Quando a gente ora no Espírito, a gente entende a autoridade que nós temos. A gente não fica pedindo autoridade para Deus daquilo que Ele já deu. Porque o Espírito já discerne que tem autoridade. Ele já discerne a autoridade que está sobre Ele. Amém? Amém, irmãos? Então é isso que eu estou falando nessa noite. Irmãos, porque o desânimo, não é porque as coisas que vêm, que nos abatem, elas atingem a nossa alma. Amém? Muitas vezes atinge a nossa carne, porque reflete na carne. E a gente chega a ficar doente. Mas Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. A carne sente o impacto. Carne é a junção do corpo e da alma. Mas Jesus diz que o Espírito está pronto. O Espírito não cansa. O Espírito está preparado. Amém, irmãos? Amém? Então é no Espírito, irmãos, que a gente vence as aflições, que a gente vence o desânimo. Amém? Como é que Deus resolveu esse problema do desânimo de Gideão? Porque ele despertou o homem interior que estava em Gideão.
Ele despertou a verdade que estava para Gideão. Quando Gideão entendeu que a verdade era que ele não era um coitadinho, mas que ele era alguém diante de Deus, alguém em que Deus acreditava, ele se levantou daquele desânimo. E é assim que acontece na nossa vida. E é assim que Deus pode tirar uma pessoa de um quadro de desânimo profundo. É assim que Deus tira uma pessoa de uma depressão profunda. Quando Deus toca no espírito dessa pessoa. Quando Deus desperta o homem interior que está dentro dessa pessoa. Amém? Quando Deus desperta a verdade, Ele levanta o desanimado. Esse mesmo Deus diz assim: diga ao fraco, sou forte. Amém? Por que Deus diria isso? Porque Deus não pensa direito? Porque Deus é meio doido? Não. Porque Ele sabe que há muita força dentro de nós. Nesse homem interior há força. Amém, irmãos? Através do homem interior, Deus pode nos dar muita força. Deus multiplica a nossa força. E nessa noite eu quero comunicar isso para você ter essa experiência. Amém, irmãos? Para você sair daquela oração apenas da sua alma e para você aprender a orar no Espírito. Para você aprender a orar a partir desse homem interior. Para você aprender a ter autoridade. Para você realmente descobrir a comunhão que você tem com esse Deus, a ligação profunda que você tem com esse Deus, e as coisas que Ele quer revelar para você, e que Ele sabe muito a teu respeito, e sabe mais a teu respeito que você mesmo, e essas coisas você vai entender no Espírito. Amém, irmãos? Tem hora que todo mundo está nesse quadro aqui de desânimo, todo mundo, nós somos sujeitos, irmãos. Até mesmo os grandes apóstolos e os grandes servos de Deus e profetas também tiveram os momentos de desânimo. Mas em Deus eles alcançaram força. Amém? Mas eles foram renovados pelo poder de Deus. Eles foram renovados em Deus. Amém? Então o desânimo, irmãos, nós não podemos nos justificar e permanecer desanimado e viver desanimado como derrotado nessa vida, porque você não vai achar desculpa, Deus não vai aceitar as desculpas que você tem, porque Deus tem resposta, porque Deus tem uma visão para te dar. Amém? Deus tem uma visão diferente para te dar. Abre comigo Judas capítulo 20, antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo, então é Judas 20, que é 1:20. Aliás, não tem nenhum, né? Tá vendo? Judas não tem capítulo, só tem versículo, porque só tem um capítulo. Então não está numerado. Diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Amém? Amém, irmãos? A oração traz edificação para a nossa vida. Amém? Se você quer construir realmente algo, não é? Uma estrutura firme, espiritual na sua vida, você precisa edificar isso através da oração. Amém? Quando a gente ora no Espírito, a gente realmente é edificado. Edificado, irmãos. Então por pior que seja o quadro de desânimo que você esteja enfrentando, quando você realmente orar e atingir esse nível de oração,
você vai ser edificado, você vai ser fortalecido. Amém? Aquele jugo vai ser quebrado na tua vida, aquela opressão vai ser quebrada na tua vida. É isso que essa palavra está dizendo, que a oração no Espírito, ela quebra todo o mal, ela quebra todo o jugo, ela edifica realmente a nossa fé, como diz aqui, a vossa santíssima fé. Amém, irmãos? A tua fé é tratada assim, como algo santo, algo precioso, algo que a gente precisa cuidar muito, a gente precisa ter muito zelo pela nossa fé, porque ela aqui na Bíblia é chamada de santíssima fé, porque ela é muito preciosa diante de Deus, porque essa fé é algo tão santo realmente, que vem da parte de Deus para a nossa vida, irmãos, porque é por ela que nós somos salvos, por ela que nós somos resgatados por Deus, é por essa fé que nós alcançamos comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Por isso é chamada de santíssima fé, e ela precisa ser edificada. Nesse livro, não é, que muitos já leram aqui, Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz assim, que o crente que não ora, ele já está se desviando, ele já está desviado. Quando a gente não ora, irmãos, nós já estamos desviados, porque oração é algo vital, não é? Oração é algo que é o respirar da nossa vida. Nós precisamos orar. O crente que não ora já está desviado, é o que ele diz. E realmente, irmãos, se você não orar, você pode estar na igreja, mas aí você vai estar que nem Gideão. Ó Deus, por que o Senhor nos desamparou? Por que tudo isso nos sobreveio? Deus, eu não estou entendendo nada. É assim que você quer viver? Essa é a comunhão que você quer ter com Deus, que você não entende nada, você acha que Deus perdeu o controle? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Deus, por que o Senhor perdeu o controle? Talvez fosse isso que Gideão estava dizendo para Deus. Deus, o Senhor perdeu o controle das coisas? O crente que não ora é assim, irmãos. Quando a gente não ora, essa é a visão que a gente tem. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus me desamparou? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu tenho autoridade mesmo? Será que eu sou servo de Deus mesmo? Vem a dúvida, vem o medo, porque a gente não está orando. Nós estamos nos desviando dos caminhos de Deus, onde Deus tem revelação para nos dar. Amém, irmãos? A oração vai colocar a gente no caminho, a oração da gente vai colocar a gente no prumo, vai alinhar a gente com a vontade de Deus, vai levar a gente para um lugar de revelação. Quem ora tem entendimento. Quem ora não fica desanimado e prostrado, irmãos. Amém? A vida de Paulo foi assim. O ministério de Paulo nasceu debaixo de oração. Eles estavam lá orando e jejuando, e então veio o Espírito Santo e disse: aparta para mim a Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E aí começa o ministério de Paulo, e sempre regado com oração. E aí, irmãos, não falta a direção de Deus, não falta a revelação de Deus, não falta a autoridade. A hora que precisa usar de autoridade, ele usa de autoridade. Não falta o discernimento. O inimigo vem com um engano, com mentira, ele diz: para. Vinha a jovem lá atrás dizendo, né, Paulo pregando o evangelho naquela cidade, e vinha uma jovem adivinha, que tinha um espírito de adivinhação, e dizendo: estes que vos anunciam o evangelho são realmente servos do Deus Altíssimo. E por vários dias aquela jovem vinha falando aquilo para Paulo, até que Paulo voltou para trás incomodado e disse, repreendeu aquele espírito de engano. O espírito saiu daquela jovem, e por causa disso que Paulo foi preso, né? Porque aqui tinha os senhores daquela jovem, ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, e quando viram que tinham acabado o seu lucro, conspiraram e prenderam Paulo e Silas. Amém, irmãos? Mas é assim, quando nossa vida está regada em oração, não é? Deus vai dando direção, Deus vai nos capacitando.
vai ter unção de Deus na nossa vida. Assim foi o ministério de Paulo, regado de oração. Eles queriam para um lugar, a palavra diz, o Espírito impedia ele de ir para um lugar. Quando você está debaixo de oração, irmãos, quando você está na direção do Espírito, Deus te dirige, Deus te impede quando Ele não quer que você faça uma coisa. E Deus mostra onde Ele quer que você vai. Porque o Espírito Santo fazia isso, impedia eles de ir para um lugar, dizendo, ainda não é tempo de vocês irem lá. Mas mostrava a direção de onde eles tinham que ir. Mostrava, aparecia um homem macedônio e pedindo, como é que ele dizia? Não é? Passa para cá e nos ajuda. Então Paulo e Silas foram para Macedônia. Amém? O Espírito é que guiava a vida de Paulo, porque ele estava sempre em oração, porque o ministério dele, irmãos, nasceu debaixo de oração. A fé de Paulo nasceu debaixo de oração. A visão que Paulo tinha, o ministério que Deus deu para ele, nasceu debaixo de oração. Aquele fervor todo de Paulo, irmãos, era a base de oração. Aquele ímpeto de Paulo para dizer, estou disposto a morrer por Cristo, já estou morto, já morri para o mundo, era esse fervor todo, nasceu da oração. E era nutrido todo dia pela oração. E a gente quer ter força, a gente quer ter autoridade, e a gente sem orar, como que Deus vai fazer isso? Como nós vamos conhecer as profundezas de Deus se a gente não ora? Como nós vamos saber o que está no coração de Deus? E como nós vamos saber a respeito de nós mesmos se nós não orarmos? Como Deus vai nos revelar se não tivermos esse discernimento para entender profundamente a palavra dele? Amém, irmãos? Então se levante hoje como esse homem interior que está dentro de você. Esse homem segundo Deus, ele prevalece contra todo o mal. Ele prevalece contra todo o desânimo, contra toda a mentira do diabo. Amém, irmãos? E é nesse homem interior que você vai aprender de fato a orar. E você vai ter as maiores experiências na tua vida de oração, é quando você orar através desse homem interior que está dentro de você aí. Quando você deixar de lado a carne, a alma, e começar a orar realmente de fato no Espírito, você vai saber que você sabe muito orar. Amém? Vai sair coisas da tua boca que você não imagina. Não foi isso que Jesus disse para os discípulos? Olha, quando vocês estiverem diante das autoridades, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque na hora o Espírito vai colocar na boca de vocês o que vocês têm que dizer. E eu creio também, irmãos, que quando a gente começa realmente a orar, e quando a gente realmente tem esse desejo, a gente começa a exercitar a oração e não é através também buscando conhecimento na palavra, e começa a orar a palavra, e começa a orar dessa maneira, vai saindo coisas da nossa boca que a gente nem imagina. E vai vindo entendimento e revelação que você nunca soube. E isso é poderoso na nossa vida. Amém? Por isso, toma posse nessa noite. Amém? Se você está vivendo o seu momento Gideão hoje, o seu momento Gideão desanimado, eu quero dizer para você que Deus quer te levantar nessa tua força. Que Deus quer dizer para você que tem um homem valente aí dentro, que segundo Ele foi criado, que não tem medo, que discerne as coisas, que sabe como lutar contra as trevas. Esse homem interior, esse valente que está aí dentro de você, esse é o valente que está dentro de você. Amém, irmãos? E talvez foi conhecendo esse homem interior aí que Davi se tornou um valente. Ele conheceu bem, ele era assim com o Senhor, ele era assim com Deus. Ele falava a língua de Deus.
o que ele aprendeu, ele descobriu esse homem interior. Tanto que a oração de Davi, ele chega a orar assim: o que está aflito a minha alma. Davi como se ele estivesse fora do corpo e dizendo assim: ô alma, por que você está assim? Ou falando a partir do espírito. Davi fala para a alma dele: ó minha alma, por que estás abatida? Porque ele tinha alcançado a compreensão de que ele era um homem espiritual. Amém? Que ele não era só corpo e alma, ele era espírito também. E Davi aprendeu a orar pelo espírito. Amém, irmãos? Então aprenda a ser um valente nessa noite. Aprenda a desembainhar a espada. Aprenda a desembainhar a espada, irmão. Quando você aprender a orar dessa forma, você vai aprender o que é lutar mesmo no espírito. O que é guerrear no espírito. E vai sair um homem valente de dentro desse homem aparentemente desanimado, medroso. Vai sair um valente que vai saber enfrentar cada situação e vai saber cumprir toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus. Amém, irmãos? Quando você tomar consciência disso, que você foi criado segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém? Aleluias. Vamos ficar de pé.